Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês aí que vão prestar o concurso da Guarda Civil de Mogi das Cruzes, né? Hoje eu vou trazer aqui para vocês a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Uma lei aí que está prevista no edital de vocês, né? Só que no edital de vocês ela tá aí como a lei federal número 4898 de 65. Porém, essa lei foi revogada, né? É a mesma lei, tá? É a lei de abuso de autoridade, porém ela foi revogada por essa lei aqui, que é a lei atualizada, no caso, né, da lei de abuso de autoridade, tá? Mas no edital tá como Lei Federal 4898 de 65. Acredito que vai ter essa alteração posteriormente aí, né, que tá desatualizado, mas aqui é a lei que está atualizada, né? Ou seja, que revogou essa lei anterior aí, beleza? Então é a lei 13.869 de 5 de setembro de 2019, que aí é a lei de abuso de autoridade, tá? Põe sobre os crimes, né, de abuso de autoridade. Beleza, pessoal? E como essa, eu vou dar uma forma assim geral, um apanhado geral de como tá dividida essa lei, sabe? Como um apanhado geral mesmo, pessoal, para você ter uma ideia de como é essa lei, né? Ela não é uma lei muito grande, se não me engano, são 40 e poucos artigos, tá? Como ela está dividida, né? Aqui no início ela vai trazer as disposições gerais, tá? Vai trazer quem que são, o que é crime de abuso de autoridade, quem são os agentes, né? Sujeitos aí do crime. Então, na segunda parte ela vai trazer dos sujeitos do crime, ou seja, quem comete esse crime, tá? Depois ela vai trazer aí dos efeitos da condenação, ou seja, o que que acontece, né, quando a pessoa é condenada por aquele crime, e das penas restritivas de direitos, tá? Penas restritivas de direitos. Depois ela vai ter um capítulo, né, uma parte falando das sanções de natureza civil, sanções de natureza civil e administrativa. Então, não traz só sanções, né, penais, mas traz nas sanções de natureza civil, tá? E natureza administrativa. Aí o próximo capítulo ali que é muito importante vai tratar do que? Dos crimes propriamente ditos, dos crimes e das penas, né? Das penas previstas para esses crimes, tá? Esse aqui vai do artigo nono até o, se eu não me engano, é o 38, pessoal, até o 38º aí artigo dessa lei, tá? E aqui nesse vídeo nós vamos tratar de três que são muito cobrados aí nos concursos. Vai ser o artigo 13, o 16 e o 22, tá? Então vamos trazer esses três crimes aqui previstos nessa lei. E também nós vamos falar das disposições gerais e dos sujeitos dos crimes, tá? Depois vai falar, tem na lei a previsão dos procedimentos, né? Que vai tratar aí do Código de Processo Civil, como que vai ser procedimentos previstos para essa lei aqui. Procedimentos. E no final lá tem as disposições finais, tá? Disposições finais. Beleza? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre as disposições gerais, os sujeitos desses crimes e dos crimes propriamente ditos aí das penas, tá? E vamos trazer três muito importantes que são muito que não cai, pessoal, despenca aí nos concursos públicos, tá? É o artigo 13, 16 e 22, tá? Vamos começar aqui, né? Artigo 1º, vai trazer a definição, né, do que são os crimes de abuso de autoridade. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse de poder que lhe tenha sido atribuído. Então, pessoal, aqui é cometido por agente público, tá? Servidor ou não, seja da administração direta, indireta, fundacional ou qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, tá?
As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com o quê? Ó, esse aqui é muito importante, tá? Ele tem uma finalidade específica, ou seja, ele tem um dolo específico, tá? Dolo específico. E o dolo específico. Não tem a forma, então, não prevê aqui na lei a forma culposa, né, do cometimento desses crimes, tá? Então, ele tem a finalidade específica do quê? De prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então aqui, ó, as condutas previstas nessa lei, né, constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, né, público e tem uma finalidade específica. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui, ó, despenca em concurso, tá? Porque ele tem o dolo específico, né? Quando eu falo em finalidade específica, tá falando do dolo, né? A vontade do agente é específica de prejudicar outro, beneficiar a si próprio, né, a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, né? Aqui vai falar sobre o crime de hermenêutica, né? Crime de hermenêutica. Hermenêutica, né? Que trata aí da interpretação da lei, né? Ou seja, a divergência, né? Na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. De repente, uma autoridade interpreta de uma forma, outra de outra, ou seja, não vai configurar ali o crime de abuso de autoridade. Tá? Vamos agora para os sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando a. Ou seja, é todo agente público, servidor público, sabe? Então ela abrange todos, tá? Ou seja, não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparados, os membros do Poder Legislativo, né? Seriam senadores, deputados, membros do Poder Executivo, né? Prefeito, governador, tá? Membros do Poder Judiciário, ou seja, juízes, promotores, membros do Ministério Público, o Ministério Público aqui no caso é promotores, né? Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei. Aqui vai trazer uma definição de agente público, tá? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo, tá? Então, ele, mesmo que ele exerça a função ali, né, transitória e sem remuneração, ele é agente público que está previsto nessa lei, tá? Ou seja, ele pode cometer crime de abuso de autoridade. Um exemplo seria aí que, de forma transitória e sem remuneração, seria aí na época de eleição, né? Época de eleição, o mesário, por exemplo. Ele está fazendo ali uma função pública, né? Então, ele pode, naquele dia ali que ele está exercendo aquela função, que é transitória e sem remuneração, equiparado a agente público ou servidor público. Então, ele pode cometer um crime de abuso de autoridade. Beleza, pessoal? Só a título aí de exemplificação, beleza? Agora vamos falar aqui sobre a forma que se dá essa ação penal, né? Como que se inicia? Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, né? Antes de explicar o que é uma ação penal pública incondicionada, eu vou trazer aqui, basicamente, se não detalhadamente, mas basicamente, quais são os tipos e as espécies de ação penal, tá? Então, nós temos a ação penal pública e temos a ação penal privada, tá? E ela se subdivide ainda, tá? Em pública incondicionada e condicionada.
Já a ação penal privada, ela se divide aí em privada propriamente dita, né? Privada, personalíssima e privada, né? Subsidiária da pública. Subsidiária da ação penal pública. É importante aqui, então, nós vamos falar sobre a incondicionada e essa aqui é a subsidiária da pública, tá? A privada subsidiária da pública. A pública incondicionada é aquela que o Ministério Público é titular do direito da ação, tá? Ou seja, não depende da manifestação da vontade da vítima, né? Um exemplo de ação penal pública incondicionada seria aí uma ação penal pública nos casos de crime de roubo, de homicídio, tá? Nesses casos, a ação penal pública não depende da vontade da vítima. No caso de homicídio, não tem nem como, né? Se a vítima de homicídio não tem mais, já não existe mais, né? Não tem como ela se manifestar. E no caso de roubo aí também, né? Não depende da vontade da vítima, né? Então, independentemente da vontade da vítima, o titular da ação é o Ministério Público, tá? E aqui, ó, pessoal, a privada subsidiária da pública, ou seja, é aquela que é promovida por meio da queixa-crime, né? Aqui, no caso, a ação penal pública, ela é promovida por meio de denúncia do Ministério Público. Denúncia. E aqui na privada é queixa-crime, tá? E essa subsidiária da pública é aquela que é promovida por meio de queixa, quando o Ministério Público não se manifesta no prazo legal, tá? No prazo previsto, né? Então, quando o Ministério Público não se manifesta, abre aí o prazo para a pessoa entrar com ação penal privada subsidiária da pública, tá? E qual que é o prazo do Ministério Público entrar com ação penal pública aqui, incondicionada, né? Ele tem o prazo de 5 dias quando o réu está preso e 15 dias quando o réu está solto ou aí ele está afiançado, né? Saiu aí por meio da fiança, tá? Então, esses são os prazos do Ministério Público entrar aí com ação penal, tá? E o prazo se inicia quando eles têm conhecimento aí dos autos do inquérito, né? Não do cometimento do crime, mas quando eles recebem o auto do inquérito ali, ele já tem esse prazo aqui previsto, beleza? Então vamos ler aqui a lei, né? Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada, né? Ou seja, aquela que eu falei para vocês, ação privada subsidiária da pública. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, que é esse prazo que eu acabei de falar para vocês, né? E é de 5 dias quando o réu estiver preso, ou de 15 dias quando o réu estiver solto, solto, ou afiançado, tá? Saiu aí por meio de fiança. Então esse é o prazo legal, né, do Ministério Público. Então será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. E daí cabe o que ao Ministério Público? Aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida, o prazo, é importante lembrar isso aqui, no prazo de 6 meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Ou seja, então tem um prazo de 6 meses, né, contando desse prazo aqui, tá? O Ministério Público não ofereceu a denúncia. Prazo de 5 dias ou 15 dias, né, no caso de réu solto ou afiançado. Beleza? Mas aqui é importante vocês lembrarem que a ação subsidiária, a privada subsidiária, tem o quê? O prazo de 6 meses, tá? No caso aí, a pessoa, né, o ofendido entrar com essa denúncia aí, né? Ou seja, com essa queixa-crime. Tá? Passado esses 6 meses, ele encerra o prazo, porém, o prazo do Ministério Público não termina, tá? Ele pode oferecer a qualquer tempo, beleza?
Agora vamos falar ali dos crimes e das penas, tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou trazer aí dos artigos 13, 16 e 22, né? São os principais aí que tem caído nos concursos, tá? Que tem caído principalmente nos concursos policiais de guarda civil municipal. Então, dos crimes e das penas, né? Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, tá? Vamos ler todo aqui, depois eu explico cada um. Submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. É a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, se houver, né? Tá? Então, pessoal, o que é importante vocês saberem aqui, né? Lembrar do verbo, né? Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Um exemplo aqui, né, de que acontece muito nesse inciso primeiro aqui, ó. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. O, o preso tá lá, né? Você está conduzindo o preso para a delegacia. Você, guarda civil municipal, pegou lá em flagrante, tá conduzindo para a delegacia e chega lá. De repente tá lá uma rede de televisão, ou seja, um pessoal que publica na internet, principalmente hoje tem bastante página, né? E o preso tá lá escondendo o rosto dele, tentando se esconder, e você tá conduzindo ele e você pega e mostra o rosto dele, entendeu? Ele tá aqui o preso, não sei o que, falando que ele é esse cara aqui que nós pegamos, tal, tal, tal. Ou seja, você tá exibindo o corpo dele ou parte dele à curiosidade pública, né? Tá, de certa forma, colocando ele numa situação vexatória, independente de ele ter cometido crime ou não, né, ele tem o direito aí ainda, né? Tá? Você não pode fazer isso, beleza? Então, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido a curiosidade pública, tá, pessoal? Isso que é importante, ó. Lembrar disso aqui, a curiosidade pública. Segundo, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Um exemplo aqui de situação vexatória, né? Bem esdrúxulo, bem assim, viajado mesmo, mas já viu aqueles vidinhos assim da polícia lá na Índia, em outros países, né? Batendo no preso lá, né? Arrancou a calça de um preso, até esse tempo eu vi um vídeo assim, arrancou a calça do preso lá e começou a bater nele, entendeu? Ou você pegar e de repente ficar humilhando lá o preso, fazendo ele fazer sei lá, uma situação bem boba, comer falar com droga, alguma coisa, fazer a situação de comer aquele lá, entendeu? É uma situação de abuso de autoridade, né? Você está fazendo uma situação vexatória, né? Beleza? Ou produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, né? Aqui não tem nem muito o que explicar, né? Você tentar ficar induzindo ele a produzir prova contra ele ou contra outra pessoa, beleza? E a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Então é importante você lembrar aqui do verbo, constranger, e lembrar aqui dos principais, né? Submeter ele a exibir ele à curiosidade pública, submeter ele a situação vexatória, né? Humilhante, constrangimento, né? Não autorizado, e produzir prova contra ele mesmo ou contra terceiro, né? Contra outras pessoas, tá? Agora vamos para o artigo 16. O artigo 16, o que diz aqui? Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então você lá, guarda municipal, você tem o dever, né? Obrigado, o preso tem o direito, no caso, da identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá? Isso aqui, ó, tá previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso, vamos lembrar aqui, 64, tá? Inciso 64, né? Então, se você deixa se identificar ou identifica-se de forma falsa, né, falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deve fazê-lo durante sua detenção ou prisão, né? Então, a pena aí de detenção de 6 meses a 2 anos e é isso, pessoal. Tá? Então, você tem aí, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, então você não pode deixar de se identificar, né?
ou se você se identifica falsamente, por exemplo, se você toma lá de guerra, né, que vai estar lá, né? Por exemplo, o meu seria, vai, Rodrigues. Eu falo assim, eu sou o soldado ou GCM Pedro, tá? Meu nome não é Pedro, mas eu falo, eu sou o Pedro, tá? Por exemplo, às vezes acontecia, né? Prendia lá alguém que era faccionado e tal, e a pessoa, às vezes, com medo de se identificar, né? De ter alguma retaliação, alguma coisa, acaba não se identificando ou se identificando falsamente, né? Então cometeria aí o crime, tá? Artigo 22, que também é bem importante, né? Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então aqui, pessoal, o que trata da inviolabilidade de domicílio, né? Também está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 11, né? Lembra lá para você que está estudando aí, que eu acredito que, se não me engano, está previsto aí na Constituição Federal, nesse concurso. Dá uma olhadinha depois, mas mesmo que não esteja, sempre tá isso, né? Então a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, né, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, né? Então aí, pessoal, se você invadiu, adentrar clandestinamente, astuciosamente, ou contra a vontade do ocupante do imóvel, né? Ou nas suas dependências ali, né? Pular um muro só no terreno ali, trata da dependência ainda, tá? Ainda tá previsto que você não pode entrar lá. Ou você permanecer lá sem uma determinação judicial. Então você vai vai cometer o crime de quê? Abuso de autoridade, tá? E qual que é a pena aí? A detenção de 1 a 4 anos. Pessoal, outra coisa importante é lembrar aí que sempre nos crimes de abuso de autoridade a pena vai ser de detenção, tá? Cair na sua prova falando que a pena é de reclusão, vai estar errado essa questão, essa alternativa, por exemplo. Beleza? Aqui, ó. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista do caput deste artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Então você tá lá. Você tenta coagir aquela pessoa, né? A que você autorize você a entrar. Mesmo que ela autorize, mas se você coagiu mediante uma grave ameaça ou mediante violência, né? Você está lá ameaçando, se você não deixar eu entrar, eu vou te abordar todo dia que você sair de sua casa, eu vou te abordar. Você está cometendo um crime, beleza? Aí, ó. Você está coagindo de que forma? Durante uma grave ameaça ou mediante violência, né? Franquear-lhe o acesso ao imóvel ou às suas dependências. Inciso terceiro, na mesma pena incorre quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, tá? Por que é previsto isso aqui? Porque está lá no artigo 5º, pessoal. Isso aqui então é uma abrangência maior aí do artigo 5º, né, do inciso 11. Olha lá. Pode entrar na residência, né, no asilo, na casa, né, no caso, quando é o que? Flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou aqui, ó, durante o dia, por determinação judicial. E aqui vai considerar o dia, né? E aqui vai trazer o horário, né? Então não pode entrar com cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Parágrafo 2º, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. De novo, né, falando ali a mesma coisa do que está previsto no artigo 5º da Constituição, ou seja, não é crime se o ingresso for para prestar socorro, se entrar na casa dele para prestar socorro, ou quando houver indícios fundados, né, que indiquem a necessidade de emprego em razão do quê? A situação de flagrante de um crime, né, de um delito, ou se houver ali um desastre. Beleza, pessoal? Então esses são os 3 artigos que eu acredito que caem bastante, despencam aí nesses concursos, principalmente aí da banca Vunesp, tá? E é importante, né, vocês lembrarem lá do comecinho, né, de quem que são os agentes, né, desses crimes, ou seja, são todos funcionários públicos ou agente público ou servidor público, né, tá? É bem abrangente e muito, muito importante, pessoal, isso daqui, ó. As condutas
previstas nesse crime de abuso de autoridade têm o quê? É uma finalidade específica, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, existe o dolo específico, a vontade específica do quê? De prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou por mero capricho, né? Não vai prejudicar nem beneficiar a si mesmo, mas por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então isso aqui também é muito importante. Então finalizamos aí nesse estudo dessa parte dessa lei, tá? E se você não tem aí o material, né? Toda a legislação, pessoal, quiser adquirir aqui, ó, eu tenho aqui para vocês, tá? Toda a legislação atualizada, tá formatada, bonitinho, separadinho. E se caso houver alguma alteração, você vai receber essa alteração, tá? Não precisa ficar se preocupando em ir lá, entrar no site, baixar, editar, colocar bonitinho para você imprimir. Que é importante você imprimir, pessoal. Imprima a lei, leia toda a lei, tá? E faça exercícios, tá? Isso é muito importante. Você precisa ler a lei porque o que cobra nesses concursos é o que? A literalidade da lei, ou seja, a lei seca, né? Então vai pegar a lei, trazer a frase lá da lei que está descrita e vai trocar uma palavra ou outra, uma definição ou outra, e nessa, né, que você acaba errando. Então é importante você ler a lei e resolver o exercício. Ler a lei e resolver exercício. Então aqui eu estou trazendo para vocês, quem quiser adquirir, tá? Toda a legislação, ó, Estatuto Geral das Guardas Municipais, você vai poder baixar e imprimir aí, tá? Editado, bonitinho, certinho. Deixei menorzinho para caber em menos, né, material, menos folha para você imprimir, tá? Tudo atualizado e limpo e editado, beleza? Apenas R$19,99 aí, tá? Se quiser parcelar, dá pra fazer em 2 vezes, tá? E você vai ter acesso aí na área de membros. E se houver alteração, você vai receber. Ou seja, não precisa se preocupar. Houve alteração, vou ter que ir lá atrás, entrar no site, ver o que alterou, o que não alterou, o que dá para, o que vai trocar, o que não vai. Então você já vai receber aí certinho, tá? Até o dia da prova aí, tudo que houver de alteração, eu coloco aí na sua área de membros aqui e você vai ter o acesso. Beleza, pessoal? Obrigado por acompanhar o canal. Boa sorte nos seus estudos. Se dediquem, pessoal, porque vale muito a pena. Estudar paga e te paga de forma com juros, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.